Evangelho, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a possibilidade de continuarmos meditando o 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. Logo após o texto da oferta da viúva no templo, Lucas dá prosseguimento aos acontecimentos que se passam em relação ao templo. No versículo 5 do 21º capítulo, continua Lucas o seu discurso, logo após a declaração de Jesus a respeito da viúva que entregou as 2 únicas moedas que lhe restavam para sobreviver. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Na sequência, Lucas gira a apresentação do seu tema e escreve: Como alguns estavam dizendo a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, Jesus disse. Então, no momento seguinte, Jesus observa uma outra cena. A primeira cena que Jesus observa no templo é daqueles que vão oferecer o tributo do templo, que vão fazer a sua oferta. E Jesus observa aquela pobre viúva que se aproxima e, valendo-se do testemunho daquela mulher, oferece um ensinamento e declara uma verdade a seus discípulos e a todos nós. Bendita oferta daquela viúva que nos assegurou palavras tão doces e significativas de Jesus, que nos encorajam sempre mais a vivermos a nossa vida cristã como total e completa entrega ao Senhor. No momento seguinte, como acabamos de falar, o Senhor percebe que algumas pessoas estão falando a respeito do templo, da beleza, do ornamento de suas pedras, das ofertas votivas que foram entregues, apreciam tudo aquilo que faz parte da realidade do templo. E o Senhor, então, faz um discurso que coloca em foco a ruína da cidade de Jerusalém, mas isso nos faz recordar o pranto de Jesus sobre Jerusalém também, não é mesmo? E sobre a novidade introduzida pelo Senhor, os adoradores em espírito e verdade, o novo templo, o templo do seu corpo, ao mesmo tempo o templo da igreja, na qual nós somos pedras vivas e Cristo a pedra angular. Então, naquele momento,
Jesus percebe que seus interlocutores estão falando sobre as características do templo, da beleza de suas pedras, da sua composição estética. Eles admiram a obra das mãos do homem. Eles admiram o que de temporal foi colocado neste templo físico. E o Senhor, por sua vez, vai nos chamar a atenção, poderemos dizer que como uma continuidade do choro sobre Jerusalém, Jesus vai nos chamar a atenção para aquilo que o templo significa. É a obra não das mãos do homem, mas das mãos do próprio Deus. Que templo? O templo que é Cristo, mas o templo que somos cada um de nós. Cada um de nós somos pedras vivas no edifício espiritual da igreja, mas também somos o lugar da morada de Deus, onde Ele escolheu privilegiadamente como lugar de sua habitação. Todo aquele que guardar as minhas palavras, eu e o Pai, pela ação do Espírito Santo, viremos e faremos nele morada. Nós somos obras das mãos do Senhor. Senhor, continua a obra iniciada. A beleza desse templo se revela na maestria do seu artista, do seu proprietário, do seu Senhor. A maestria do Deus que vem habitar nele. Pois é pelas mãos artistas de um Deus profundamente apaixonado pelo que é seu que nós fomos edificados. E que pouco a pouco somos transformados. E como falamos, o Senhor continua essa obra de suas mãos, mas a beleza do templo está no exercício do cuidado desse Senhor pelo templo. A beleza do templo se faz, naquele momento histórico, pelas pedras ornamentais. A beleza do templo se dá na história do cuidado desse Deus, com suas mãos talentosas que se debruça sobre o templo que somos cada um de nós, templo do Espírito Santo, e vai edificando a beleza desse templo. Quando nós visitamos as basílicas aqui em Roma ou outras igrejas e ouvimos falar da data da sua fundação, compreendemos logo que numerosos séculos nos separam. E entre o que foi o início daquela basílica e o que ela é hoje, existe uma diferença muito grande. Mas ao mesmo tempo, aquela basílica que começou lá atrás, pequenina, o Senhor já havia e já a desejava tão grande, tal e qual ela é grande no dia de hoje e está entre nós como testemunho do lugar onde nos recolhemos na presença do Senhor, como testemunho para a nossa própria vida. O homem que tu eras, que o teu Senhor tomou nas mãos, e o homem que você se tornou pela obra de sua misericórdia, pela execução de sua bondade, da graça do seu amor. Eis ali o testemunho que não nos deixa dúvidas de que de fato o Senhor é Senhor e Rei sobre todas as coisas e que Ele deseja que tudo se oriente para a vida que Ele nos oferece. Como é bom olharmos os nossos irmãos e irmãs e reconhecermos a obra que o Senhor está
realizando na nossa vida, na nossa história. Bendito seja Deus por essas duas imagens relacionadas ao templo e que, de certa forma, vão nos acompanhar durante essa semana, a última semana do tempo comum, que nos prepara para o início do Advento. Por meio dessa semana bendita, nós vamos sendo aos poucos enriquecidos com essas palavras do Evangelho que iluminam no nosso íntimo a verdade a respeito do amor e da misericórdia de nosso Deus por nós. Jesus vai, na sequência do seu discurso, anunciar a ruína da cidade de Jerusalém. Era para ficarmos desconsolados, os discípulos pedem sinais, mas uma coisa é certa: se a ruína da cidade virá porque no tempo em que foi visitada pelo Príncipe da Paz, ela não quis receber a paz, o Senhor, que sabe das dores de Jerusalém, se comove por ela. Então eis aqui o testemunho de um Senhor que nunca nos abandonará. Nunca. Pois sabe do que está ali, do que está por vir. O Senhor sabe daquilo que espera Jerusalém e vai estar Ele que chorou por ela, que a ama, vai estar cuidando dela mesmo nesse tempo difícil que já foi declarado, vai chegar. O Senhor estará com ela para que se viva nesse momento uma verdadeira e profunda experiência de conversão. Ah, meu irmão e minha irmã, como nosso Senhor desejou Jerusalém, como o Senhor chorou por Jerusalém para que se abrisse a sua palavra, para que recebesse a sua presença. E olha quanto o Senhor oferece por nós também e espera a nossa companhia, a nossa presença, deseja estar conosco. Que nós possamos, durante essa semana, renovarmos esse propósito de estarmos sempre mais com o Senhor, mais próximos do Senhor, mais unidos ao Senhor, mais dependentes da voz do Senhor, mais cheios de esperança no Senhor, mais entregues humildemente ao Senhor e à sua vontade. E desse modo, mesmo que venham tempos difíceis e venha um tempo de provação, sairemos sempre fortalecidos, porque no Senhor está a nossa força, e de fato, no Senhor está a nossa força. Pois é aquele que não olha as nossas necessidades e espera que peçamos para que somente assim faça algo. Ele é aquele que já dispõe, ainda quando nós não bem pensamos, aqueles que vão ser um sinal para que nós pensemos as coisas de Deus, amemos as coisas de Deus, desejemos as coisas de Deus e finalmente peçamos a intervenção de Deus. Mas até esse dia chegar, Ele já mobilizou tantas outras intervenções em nosso favor, tantos outros corações de amigos e de pessoas próximas, para que nos leve a desejar estar com Ele. Se o nosso Deus age sempre assim, mesmo o momento mais difícil da nossa vida, não podemos nos esquecer. Vem como graça, porque naquele momento, e nós sabemos que a ruína de Jerusalém é consequência, a gente não pode dizer que foi uma bênção a ruína de Jerusalém, porque é uma consequência daquilo que o Senhor falou, da rejeição do Príncipe da Paz, mas podemos dizer com clareza que o Senhor, que sabe que isso virá, se comove ainda mais por Jerusalém e se faz próximo dela, para que ela seja elevada aos céus. Se Ele faz assim por uma cidade, o que não fará por cada um dos filhos que estão nessa cidade?
o que Ele não fará por cada um de nós. Que essa esperança e essa alegria que o Evangelho de hoje veladamente nos traz, encha o nosso coração de paz e de confiança no Senhor, para que também nós perseveremos como pedras vivas no deixar-se modelar e cuidar por Deus para ocuparmos o nosso lugar nesse edifício espiritual. Vem, Senhor, habitar na obra de suas mãos e pela potência do teu santo nome edifica neste lugar a beleza que o Senhor sempre desejou e vislumbrou na eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.